Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então agora vamos ter nossa aula de história, tá bom? Vou pedir para você abrir a sua apostila, seu livro na página 24, lá em história. E agora nós vamos ver um pouquinho, né, nessa aula sobre a escrita egípcia. Então, nós estamos estudando no capítulo 4 sobre a forma escrita, né? Registro e a expressão do conhecimento humano através da escrita. Então, antes a gente estava vendo sobre a transmissão do conhecimento, a expressão cultural através das formas orais, através de música, de danças, foram passando de gerações, né, a gerações. E agora nós estamos vendo um pouco sobre a escrita, né? E as pessoas precisavam se comunicar também, às vezes não sabia o nome de algumas coisas e acabavam desenhando ou fazendo uns símbolos para que elas pudessem se entender também, ok? Então a gente viu um pouquinho sobre a escrita do povo antigo, né, da Mesopotâmia, e agora a gente está vendo sobre a escrita egípcia. Nós vamos estudar nessa aula sobre. Bom, então abra lá na página 24 e acompanhe comigo a leitura. Assim como os sumérios, os egípcios também desenvolveram um sistema de escrita. No Egito Antigo, a escrita era usada para registrar leis e informações sobre impostos, governantes e religião. Uma das formas de escrita desenvolvidas pelos egípcios é chamada de hieroglífica, tá? Então, aqui é o tipo da escrita. E aqui nós temos uma inscrições em alto relevo no teto do templo de Ator, no Egito, tá bom? Então, aqui nós temos um QR Code, eu abri para vocês verem, que é essa mesma imagem, só que numa realidade mais aumentada, uma lupa, né? A gente consegue ver com mais facilidade os desenhos, tá? Então, se você quiser, você pode abrir também no seu celular e aí você consegue ver também, tá bom? Então, vamos continuar. Poucos egípcios sabiam ler e escrever. Apenas o rei, a família do rei, os sacerdotes e os escribas tinham esse conhecimento, tá? Escribas eram chamados assim porque sua função era escrever e registrar informações. Então, essa era a função do escriba. Quais eram essas informações que eles tinham que registrar? Impostos a serem pagos ao faraó, a vida do faraó e textos considerados sagrados. Então, na época antiga, não eram todas as pessoas que podiam ler, certo? Era só algumas pessoas privilegiadas, né? Reis, a família do rei, os sacerdotes que cuidavam dos templos e também os escribas. Tinha pessoas que estudavam para ser escribas, elas aprendiam a ler e elas poderiam exercer essa função. Mas não era qualquer coisa que ela podia ler ou escrever. Ela tinha que falar sobre os impostos, né, que eram que o faraó tinha que receber das pessoas, a vida do faraó, então ele descrevia, também os textos sagrados, tá bom? Então vamos ler aqui essa parte do Você Sabia. Entre 3.400 e 2.900 anos atrás, os chineses também desenvolveram um sistema de escrita próprio. Os vestígios desse tipo de escrita foram encontrados entalhados em ossos na parte ventral do casco de tartaruga. Esses itens eram usados pelos sacerdotes chineses em rituais religiosos. Parte de uma tartaruga com escrito chinês. Olha só que deviam, da forma deles, desenvolver um sistema próprio de escrita deles, e ele aqui está mostrando que eles escreviam numa tartaruga, né? A gente viu na última aula que o povo antigo usava blocos de pedra, né? Tabletes de pedra, de argila, para escrever. E aqui eles acharam casca de tartaruga. Aqui nós temos um escriba sentado, certo? Essa está no museu, Cairo, no Egito. Essa posição e com o papiro sobre os joelhos, os escribas realizavam a atividade de registro. Então, eles sentavam nessa posição, colocavam o papiro, que era o papel que eles usavam na época, e registravam. Bom, aqui nós temos também dois códigos. Vamos ver se a gente consegue abrir. Você pode abrir direto na sua câmera, tá? Não precisa abrir no aplicativo, se você quiser. A leitura. Ok? Então, vocês podem abrir direto da câmera e posicionar a câmera ali também.
é uma lupa. Bem, vamos ver o outro, se a gente consegue. Esse outro código. Eu acho que é cortado. Tá, o código. Se alguém conseguir, depois me fala o que é, porque eu não estou conseguindo ver esse mais longe. Ele não pega, gente. O código não tá pegando no meu celular. Mas depois eu tento mostrar para vocês de outra forma, tá bom? Página 25 agora. Você sabia que para escrever, os egípcios utilizavam um tipo de papel chamado de papiro? Então, a gente viu aqui no escriba. O papiro era feito de um caule de uma planta de mesmo nome e que crescia nas margens do rio Nilo. Tá? Então, aqui nós temos algumas imagens de papiro, olha só, que eles utilizavam. As tiras de papiro eram amassadas com um rolo e colocadas na água por alguns dias. Depois, as tiras eram colocadas sobre umas às outras, né? Uma camada na horizontal e outra na vertical, formando uma malha. Essa estrutura era prensada por certo tempo e só então estaria pronta para ser usada. Então, aqui era como eles faziam, né? Colocavam uma trançada na outra, assim, uma por baixo, uma por baixo. E aqui tinha todo um preparo, né? De fazer esse papel de papiro, né? Bom, aqui nós temos um papiro médico, Ebers, né? De forma escrita, olha como dá para ver, né? As trançadinhas atrás. É um fragmento de papiro encontrado a aproximadamente 250. Nesse suporte estão registradas em forma de hieróglifos, mais de 700 indicações de remédios. Ok? Aqui nós também temos 2 códigos. Tá? Aqui eu acho que deve ser uma lupa desse em papiro. Vamos ver se deve ser uma lupa também. Para ver mais de perto, né? Olha lá. A lupa. Né? Para ver. Olha como dá para ver, né, a letra diferente, né? Parar numa. Era a forma que eles escreviam. Usavam para se comunicar também, de forma escrita. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer essa atividade aqui, tá? Da página 26. De acordo com os seus estudos, então, do que a gente viu até agora, em que locais foram encontrados vestígios de antigos registros? Então, a gente viu alguns lugares aqui. A gente viu na Mesopotâmia, vimos agora no Egito. E aonde que a gente viu essa escrita aqui na tartaruga? Na China. Então, podem escrever Mesopotâmia, Egito, Mesopotâmia, né? Tem acento no Egito e na China. 2. De acordo com esses vestígios, que informações eram registradas por meio da escrita? Bom, então eles registravam. Aqui a gente via no Mesopotâmia, eles registrando sobre alimentos, né? Aqui a gente viu sobre ritos religiosos, né? Porque aqui foi feito no templo, sobre fichas médicas, remédios, né? Assuntos também religiosos, assuntos da história, de impostos. Então, vamos escrever então aqui. De acordo com esses vestígios, que informações eram registradas? Então, informações sobre alimentos, impostos, leis, eles tinham que escrever, a vida dos reis, também assuntos religiosos, né? Podem escrever também assuntos religiosos. Era o que eles escreviam, usavam para se comunicar na escrita. Complete os quadrinhos formando a resposta correta para cada item. Nome da escrita feita em tabletes usado na Mesopotâmia. Então, era uma outra tipo de escrita do que a gente viu agora. Quem lembra? Era feita usando a cunha, né?
Era usando a cunha. Como que é o nome dessa escrita? Cuneiforme. Então, na Mesopotâmia era escrita cuneiforme. Cuneiforme. Ok? E agora, o tipo de escrita usado no Antigo Egito, né? Então, que a gente viu hoje. Qual que era o tipo de escrita que os egípcios usavam? A escrita hieró... Um pouco de... Tá? Esse nome aqui, hieroglífica. O nome da escrita. Muito bem. Marque com um X a ilustração que representa como eram realizados alguns dos primeiros registros. Então, eles utilizavam tabletes de argila ou utilizavam papel, caneta, pincel, ou eles usavam aqui esses rolos, né, para carimbar o desenho. Qual vocês acham que é? Fácil, né? Essa forma aqui, ok? Bom, pessoal, para concluir, então, a nossa aula, é muito fácil, muito tranquila. Vocês vão ter uma atividadezinha para fazer lá no CA, tá bom? Então, vocês vão pegar o caderno de vocês, caderno de atividades, vão abrir lá em História. Na parte de História, essa aqui a gente já fez. E eu quero que vocês façam a página 75, tá bom? Apenas a página 75, tá? Vamos ver a resposta, ok? Então, façam a página 75 para concluir nossa aula de História de hoje. Tá bom, turminha? Então, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula, tá bom?